Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Thiago Ringon, especialista em criatividade, estuda o tema de fobia de criatividade, fobia criativa. Ele é professor de pós-graduação da SPM, fundador da Creacatali, um jogo para desenvolver sua criatividade com design, neurociência e entretenimento. Bem-vindo, Thiago, ao nosso programa. Oi, Daniel, obrigado. É um prazer estar com vocês. Esperamos catalisar bastante ideias aí. Então vamos começar botando umas boas fundações aí para nossos ouvintes entenderem, né? Se escuta bastante alguns termos assim que você escuta e não necessariamente você entende do que se fala. Então um deles é Design Thinking. O que é Design Thinking? Para que serve? É mais um nome novo para alguma coisa que já existe há um milênio? O Design Thinking ele é novo, mas ele não é tão novo assim. Ele é uma abordagem mental para você acelerar processos de solução de problemas. Ele não é novo porque ele está baseado em processos de criatividade, ele está baseado em processos de interação humana. Então isso não é novo, isso não surgiu agora. Agora, como ele combina isso faz com que ele se torne novo. Ele propõe uma aceleração até da inovação, só que ele não garante a inovação. Então, o Design Thinking ele é uma abordagem, ele é um processo para fazer com que você consiga alcançar coisas. Seria um processo, então ele tem alguns passos desse processo. Então, tem alguns passos principais desse Design Thinking, como o quê? A gente pode entender 4 grandes passos. O primeiro é uma divergência, uma ampliação da sua perspectiva sobre o seu problema. Então, uma divergência, vamos falar em voz alta que cada um pensa e a gente vai criar uma divergência, várias ideias, várias opiniões e perspectivas. As ideias ainda não surgem, mas aí a gente tenta entender o que está por trás daquele problema, porque quando normalmente a gente recebe um problema numa empresa, a gente começa a resolvê-lo. E aí a gente tende a ficar com os problemas superficiais, com respostas superficiais. A primeira fase do Design Thinking, essa divergência, essa exploração, propõe com que você mergulhe nas causas desse problema, nos porquês que estão por trás. Então você não está olhando, você não quer olhar o sintoma, você quer se aprofundar causa, até chegar na causa raiz, vamos dizer assim. Isso. Tem uma técnica bem legal que representa esse primeiro momento, que são os 5 porquês. Então, por que esse problema está acontecendo? Por causa desse outro negócio. Por que esse outro negócio está acontecendo? Aí a gente vai chegando. O 5 é um número meio místico, mas ele faz com que você decupe este problema na raiz. E aí você não vai atacar, por exemplo, eu quero melhorar minhas vendas. Mas aí você entende que não é as vendas o problema. Porque eu não estou conseguindo melhorar minhas vendas, né? Mas às vezes porque eu não tenho, meus profissionais não foram treinados. Isso, né? E às vezes o problema está no ponto de venda, por exemplo. O seu consumidor, o seu cliente, não está conseguindo entender a sua proposta no ponto de venda. Então, o seu problema não são as vendas, é o seu ponto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Um dos problemas de muitas empresas é que elas têm muitos problemas. Então, o problema é saber em que problema focar. Então, o Design Thinking pode ajudar nisso? Aí a gente pode entrar na segunda fase do Design Thinking, que é a definição. Então, eu tenho a primeira fase de exploração, a segunda de definição. Quando a gente explora, a gente descobre que tem um monte de coisa. A definição é a escolha. A gente tem que focar. A gente não pode atender tudo, a gente não pode resolver tudo na mesma hora. Então a gente escolhe e aí a gente começa a entender qual que é o mais latente para o meu consumidor. Tem algum critério? Tem os 5 porquês da definição? Por que eu estou escolhendo focar em vendas e não em diminuir custos? Por que eu estou focando em diminuir custos e não em treinar meu pessoal? Né? O único critério é o quão necessário aquilo é para o seu consumidor. Olhando o cliente em primeiro lugar. Sim, às vezes a gente nem fala mais nem de cliente nem consumidor, mas às vezes de audiência. Que nem a Marta Terenzo, por exemplo, passou por aqui. A gente não fala mais... Por que a gente fala de audiência? Porque a gente está brigando pela atenção dele, pela atenção de alguma pessoa. Então ele não é mais um cliente, você não está só vendendo um produto. Você está pegando a atenção dele, ele tem que estar interagindo com você. Muito interessante. Para quem não lembra ou não escutou, tem a entrevista com a Marta Terenzo sobre o livro dela, O Guia Completo do Storytelling,
E vocês podem saber mais sobre isso, naquela entrevista. Assim, e aí o primeiro, esse é o único critério. Eu vejo a minha audiência, o que ela está precisando, qual que é a grande necessidade dela. E aí eu falo, é este o problema. É isso que vai mudar. Isso que vai fazer com que ela repense um comportamento ou que ela realmente melhore o contexto dela. Isso é o critério principal de inovação. Muito bem. Qual é o terceiro passo no nosso critério de design thinking? Depois da exploração, depois da definição, aí sim começam a entrar as ideias. Aí é um outro momento de divergência, que é onde a gente começa Agora a realmente... a gente está falando em soluções, ideias já é soluções. Isso. Nessas duas a gente não fala em solução, a gente está tentando entender o problema. As duas próximas a gente fala em solução. A gente está explorando, de novo, divergindo a construção de problemas, construção de soluções para isso. E assim, quanto mais ideias, melhor, porque a gente também tem a tendência de se apaixonar por uma ideia e achar que ela é a única, e que ela vai nos trazer mais dinheiro e N inferências sobre isso. Mas quanto mais exploração a gente tiver, mais oportunidades de outros caminhos, mais oportunidades de inovação a gente vai ter. E aí a gente chega na quarta fase, que é também de convergência, que aí a gente consegue entregar, a gente refina essa solução e consegue chegar de fato numa solução que vai fazer total diferença para essa audiência. Então deixa eu entender corretamente. Na terceira fase a gente pensa em ideias, mas é uma forma mais superficial, só para tentar entender um direcionamento. Na quarta você refina aquela ideia em algo que seria um plano de ação? Sim. Perfeito. Sim. A terceira fase, ela não só superficial, mas ela é mais... Lembra um brainstorming, assim? Isso, ela é aberta. Sim, perfeito. Mas ela pode ser profunda, mas ela é aberta, ela é divergente. A quarta etapa, que é o da entrega, eu começo a me aprofundar. Então, eu não tô... A terceira etapa a gente pode falar que é mais estratégica e a quarta mais tática. Perfeito. E aí a gente consegue construir soluções, ações na quarta. Na terceira é o que, na quarta é como, né? Isso. Perfeito. E aí tem a nossa quinta etapa... que é a implementação. A implementação. Que aí o negócio pode começar a ter mais problemas. Aí o bicho pega, né? Mas uma pergunta e uma crítica se eu penso uma pergunta e uma crítica desse modelo, vamos dizer que você pega as pessoas da empresa, você pega o financeiro e você pega o pessoal de vendas, você pega o pessoal de marketing, mas cada um está no seu mundo. Sim. E então é muito difícil para o cara do RH sair da caixinha dele e entender o mundo, como isso impacta o financeiro e como... Então, na verdade, cada um é um embaixador da sua própria causa. Quando é muito difícil para as pessoas terem uma visão estratégica e entender, peraí, mas o que é bom para o cliente, o que vai bom para a audiência? Então, como se resolve isso, sendo que você pensa numa pessoa que está há 15 anos no contas a pagar, como ele vai te ajudar num processo desse de amplo? Ele nunca viu o cliente, ele nunca participou de uma reunião com o cliente. E por outro lado, o cara que está lá em vendas, para ele tudo aquele cara quer vender. Depois implementar, é problema do operacional. Como se resolve esse tipo de vamos dizer assim, um embate de mundo, de filosofias, de comunicação? A resposta é bem básica e bem complexa ao mesmo tempo, que é educação. Ao longo da nossa graduação, da nossa formação como um profissional, a gente é estimulado a cada vez mais ser especialista numa área. Então a gente vira um perfil I. A gente é especialista na rimbiboca da parafuseta. E aí a gente não consegue aprender a conversar com outras áreas diferentes da minha. Então a gente vai para o happy hour conversar com pessoas da nossa área. A gente vai para o final de semana conversar com pessoas da nossa área. Nossa família, às vezes, é pessoas da nossa área. Então, a gente, inconscientemente, está conversando com o mesmo tipo de vocabulário. Quando a gente se força a ou fazer um curso, ou investir num hobby, ou realmente tomar um café com alguém completamente diferente, a gente está treinando, a gente está repensando e reprogramando o nosso cérebro
para conversar com outros vocabulários, para aumentar realmente o nosso repertório, que aí eu não viro um embaixador da minha área, mas eu entendo a minha perspectiva e eu começo a aprender a perspectiva do outro, que é o meu colega do meu lado. E aí essas duas perspectivas juntas vão chegar muito mais rápido, numa resposta muito mais satisfatória e adequada para a minha audiência, que tem uma outra perspectiva. Então, o que você está dizendo, se eu me corrija se eu entendi errado, é que o processo do Design Thinking é, na verdade, a solução dessa ultra especialidade que cada um está na sua área, porque ele vai permitir para as pessoas sentarem juntas e conversarem e conhecerem a perspectiva do outro, e sempre olhando o cliente como o beneficiário final. Então, na verdade, ele é o processo que vem fechar esse gap de mundos distintos e distantes, né? O Design Thinking é uma delas. Como ele não é 100% novo, ele está baseado em muita coisa, outros processos possibilitam isso também. Agora, é a construção dessa cultura, a construção deste momento de conversa, se é com Design Thinking, se é com Business Model Generation, se é com só o Brainstorming, se é com Word Café, se é com Oasis, se é com N metodologias, resolução de problemas criativos. Dependente de qual é a metodologia, se eu não tiver um mindset, se eu não tiver uma cultura e uma perspectiva aberta, eu não vou conseguir chegar em nenhum resultado. Porque eu vou ter pessoas com perspectivas fechadas, limitantes, que fazem com que eu chegue em respostas limitantes e que não vão fazer a diferença no mercado. Maravilha. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo. Já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado. Posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma. Você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Thiago Gringon. Ele é especialista em criatividade, estuda o tema de fobia criativa. É professor de pós-graduação da SPM, fundador da Creacatali, um jogo para desenvolver sua criatividade com design, neurociência e entretenimento. Thiago, voltando a nossos assuntos, uma coisa que chama muita atenção assim, na tua introdução é essa questão da fobia de criatividade. Eu nunca escutei esse termo na minha vida, eu não sabia. Eu conheço fobia de aranha, fobia de lugar fechado, mas fobia de criatividade, você pensa numa criança, ela nasce criativa, né? Então, primeiro de tudo, o que leva uma pessoa a ter medo de criatividade? É muito engraçado isso, porque todo mundo tem esse baque. Fala, nossa, gente, nunca ouvi falar. Mas, se, por exemplo, se eu entregar uma folha em branco agora para você e pedir para você desenhar, ou melhor, ser criativo, no mínimo você vai travar alguns segundos. Alguns segundos, pode ser. Porque eu tenho que entrar num modo criativo. Isso no máximo eu vou falar, você tem algum uísque, alguma vodka, alguma coisa para ajudar, né? Mas E aí eu estudo quais são esse tempo, quais os segundos que você demora para fazer com que você liberte as suas ideias que elas estão vindo. Mesmo com qualquer estímulo, eu falo, seja criativo, desenhe alguma coisa, eu invento uma palavra, você tem que inventar um significado para ela. São exercícios clássicos de criatividade. Isso demanda uma confiança muito grande sua, de respostas, de exposição, de realmente se colocar ao mundo aquilo que você é. E ao longo de nossa educação, se a gente não passou por experiências que favorecessem o desenvolvimento dessa confiança, a gente desenvolve um medo, a gente desenvolve uma fobia de se expressar. E essa fobia de se expressar é uma fobia de ser você mesmo. Mas agora, quando eu escuto você falar dessa questão de fobia de criativa, na verdade, o nosso sistema escolar ele produz pessoas com fobia de criatividade, porque ele te ensina
Quantas escolas você vê que vão falar para o aluno agora qual tema você quer conversar, ou vamos escolher 10 palavras aleatórias. Isso não existe, né? Isso existe em poucas escolas, são poucos os professores que exercem isso. O sistema é o sistema do Enem. Tem uma prova no final, você tem que estar preparado para a prova, né? Tipo... O sistema tradicional de ensino visa o ensino, não visa a aprendizagem. E aí a gente começa a entender as grandes diferenças de como você preparar um cidadão criativo. A diferença de quem vai ao trabalho e quem vai trabalhar, né? Isso. É um sistema de ensino, não um ensino de aprendizagem. Ok. Isso. E a nossa educação realmente precisa entender a importância da criatividade. Não só na aula de artes, que é a expressão artística, que é mais às vezes até técnica e uma percepção de mundo, e o quanto a criação está em outras disciplinas. E, na verdade, não tem que ter disciplina. Porque se eu estou pensando lá atrás, nesse perfil T, onde é que eu consiga conversar com várias disciplinas, com vários vocabulários, eu não tenho que separar. Eu tenho que juntar tudo, porque eu vou saber conversar com mais pessoas diferentes. Mas aqui tem uma coisa assim que ela é antagônica com o mundo que a gente vive hoje. A gente vive no mundo da mensuração. O que não é medível não vale nada, né? Tipo, como eu mensuro... vou pegar um professor, vou pagar para ele um salário, e no final eu quero medir se as crianças são mais criativas do que elas eram há um ano atrás. É possível medir, mensurar a criatividade? Tem vários estudos acadêmicos de mensuração da criatividade, porque se a gente decupa o que é essa criatividade, que não é só um pensamento abstrato, mas como eu consigo transformar esse pensamento abstrato num algo estratégico e tático, eu consigo medir a evolução de atitudes, evolução de repertório, evolução de comportamentos mesmo numa pessoa que lá atrás ela não conseguia desenhar uma casinha no começo do ano. No final do ano ela não está só desenhando uma casinha, mas ela está construindo uma história a partir de um rabisco que eu dei para ela. Então, aqui tem uma questão de definição que eu queria que você ajudasse, porque você tem 3 palavras que elas são parecidas, mas eu não sei até quando elas são sinônimas. Uma é criatividade, a outra é inovação e a terceira é invenção. Legal. Então, como elas... o que é o quê? Criatividade, e é muito... Falando das 3, as respostas estão nas próprias palavras. Se a gente pensa em etimologia, as respostas estão ali. A criatividade é a atividade de você criar. Academicamente não existe um conceito sobre o que é criatividade. A gente tem um consenso que é mais do que um processo, mas é essa capacidade de você criar algo novo e útil. Ponto. Isso seria a criatividade. Inovação é entrega de valor, é percepção de valor. Você não produz criatividade. Você não produz inovação. Você produz algo. Este algo tem uma potência inovadora que, quando vai para o mercado, a sua audiência fala que aquilo é inovador. Contando uma história rápida, se a gente não falasse para o Steve Jobs que o iPhone era inovador, ele nunca seria. É mais ou menos esse pensamento. É do ponto de quem está olhando e não de quem está fazendo. Isso, porque se a gente fala que a gente produz inovação, a gente subentende-se que a gente tem inovação estocada. E aí, você quer inovação? Toma aqui 5 quilos de inovação para você. E não acontece assim. Inovação é valor percebido. Isso já começa a diferenciar. Invenção, não que está entre os dois, mas é você inventar coisas. E aí, assim, às vezes, inventar coisas é mais para você do que para o outro. Então, eu estou inventando aqui. E aí, uma imagem que a gente pode ter é o do professor Pardal. É aquele que consegue fazer gambiarras e se safar de alguns problemas que se está neste campo de invenções, mas que não necessariamente mudam algum comportamento. Então aquilo não é inovação. Aquilo é uma criatividade mais concreta. Perfeito. Então a invenção, se eu entendo corretamente, fica mais ou menos no campo do laboratório, quando a inovação ela muda a forma que as pessoas se comportam de alguma forma. Legal. Invenção, gostei disso. Invenção está muito mais dentro de um laboratório, inovação na rua. Perfeito.
Agora, vamos levar isso para a empresa, né? Eu fico pensando no empresário que fala, cara, como eu vou pagar esses impostos? Essa lei trabalhista, essa dor de cabeça, olha tudo que eu tenho que fazer para cumprir a lei. Essa oscilação de demanda de mercado. O cara tá... Aí, por que é importante, por que é pauta para o empresário ficar passando em inovação, se a coisa que vai ser mais difícil para ele é o fato que é intangível, ele não sabe se vai ter resultado no final ou não vai? É um contexto complexo. Na minha visão, a gente está pautado o mercado, a nossa ação, a educação, tudo, a nossa vida inteira, em métricas que não fazem mais sentido. Então, medir coisas pelo número, qual eu ganho daqui X tempo, não faz mais sentido hoje. Se eu penso em inovação, se eu quero realmente, como proposta de empresa, tá lá na minha missão, escrita na parede, que eu tenho que mudar algo, essa mudança demanda um tempo. E às vezes eu não consigo medir esse tempo. Às vezes é 1 ano, às vezes são 3 anos. E que eu tenho que ir estimulando de diferentes maneiras essa audiência para fazer com que esse comportamento mude. É uma máxima, eu esqueci de qual que é o autor, que fala que hoje uma empresa ou um mercado se sustenta a partir do problema que ele tenta resolver. Na verdade, a gente não está resolvendo problemas, a gente está mantendo alguns problemas porque a gente precisa viver. Então, vira uma bola de neve e aí as respostas e as grandes mudanças não acontecem. E aí, levando isso para um campo de uma realidade, a gente imagina uma empresa na bolsa que tem que botar relatórios trimestrais, aí você vai falar para o acionista, porque tá na parede aqui que a gente está resolvendo um problema e você tem que ser paciente. Ele fala, eu vou vender todas as ações, vou comprar outras ações, ações despencam, e aí cria aquele estresse interno, fala assim, a gente quer seguir os nossos mandamentos que a gente botou na parede, mas, poxa, os investidores não estão nos ajudando, né? Mas é mindset e é geracional. E assim, é uma opinião muito minha, mas é uma crença dessa era de mudança que a gente tá vivendo. Eu vejo a gente não pode só não viver de dinheiro, a gente precisa dele, mas o como a gente ver essas métricas, o como a gente direciona os nossos negócios é o que precisa mudar. Não tem que mudar o resultado final. Eu posso viver com dinheiro, eu posso fazer algo legal e ganhar algo em troca. Só que esse meio termo, o campo aqui que precisa ser mudado. Eu vejo sustentação no que você está falando, no sentido que você vê cada vez o mercado de IPOs, né, de empresas que estão indo da bolsa, está diminuindo, está reduzindo, porque as empresas preferem se manter privadas. Né? E porque elas querem trabalhar o que se chama moonshot, né? Elas querem mandar alguém para a Lua de uma forma inovadora. Então você vê a Uber se manter fechada, você vê a Airbnb essas empresas estão tomando muito cuidado. Sim. Eu não preciso me tornar pública, depois vão ficar me cobrando a cada trimestre, então eu vejo isso. Mas aquelas que já estão lá, já estão tendo sérios problemas, né? Você tem as contradições, o resultado trimestral e trabalhar e gastar bilhões em pesquisa que vai dar um resultado daqui a 5 anos. Não, é complexo. Eu acho que é uma pesquisa da Forbes sobre as 500 empresas mais inovadoras de alguns anos, acho que de 5 anos atrás, não são mais as de hoje e que com certeza as de hoje não vão ser mais daqui a 5 anos. Exatamente, não só por isso, mas porque esses grandes gestores, os C-levels, estão mudando esse pensamento. E talvez, lá na frente, o pensar a bolsa, o pensar em investimentos de grande porte também tenha que mudar. Não que ele vai acabar, mas ter resultados faz com que você tenha um direcionamento, isso é importante. Tem mais um exemplo, acho que é um exemplo bacana, né? Quando o Steve Ballmer ainda era presidente da Microsoft e as vendas aumentavam, mas as ações caíam, né? Porque eles entendiam que uma empresa de tecnologia tem que inovar e ele não estava inovando. E no momento que passou para o novo senhor, qual é o nome dele? Satya, alguma coisa assim, né?
voltou a crescer porque ele começou a priorizar a inovação. Então, eu vejo que tem alguns exemplos, mas volta para aquele tema, né? Como você mensura, Sim. como você vê esse... E se torna, às vezes, até mais abstrato ainda, porque a figura arquetípica do CIO faz com que a empresa inteira tenha aquela vibração. Quando o Steve Jobs faleceu, as ações da Apple tiveram um baque, porque era ele. Então eu tenho essa imagem, né? Eu tenho essa figura. Que quase uma figura de um heróica, que não é mais tão difundida, mas que as empresas precisam. Então, eu tenho que me concentrar na minha própria imagem, em qual é a minha pessoa, não só externa, mas quem eu realmente sou dentro da minha empresa, para fazer com que essa cultura realmente aconteça. Eu posso ser a pessoa melhor em resultados, entregar números lindos para o meu board, só que lá dentro e para fora, a minha empresa não é percebida como inovadora. Então, eu posso entregar resultados, só que as minhas ações estão indo para o brejo, porque eu não tenho essa percepção de valor inovador do mercado. Então, o mercado reage a isso. Maravilha. Estamos finalizando mais um bloco do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Thiago Gringon. Ele é especialista em criatividade. Estuda o tema de fobia criativa. Ele é professor de pós-graduação da SPM e fundador da CreaCatali, um jogo para desenvolver a sua criatividade com design, neurociência e entretenimento. Thiago, primeiro a gente tem que ajeitar mais um termo ainda nesse bloco, que é o uso que você faz de neurociência. Primeiro, por que neurociência? E de verdade, o que gabarita uma pessoa para usar o termo? Porque, na verdade, quanto a gente realmente conhece do nosso cérebro? Nossa. É muito engraçado. A neurociência é um conjunto de ciências que estudam o cérebro. E tem, igual qualquer outra área, tem desmembramentos. Eu estudo uma neurociência mais comportamental, e aí começa a explicar do porquê. Eu venho da área do design, eu me graduei em design gráfico. E comecei a estudar como as ideias funcionam e como a gente conseguia ajudar a educação a partir do design. E quando você começa a pensar em inovação ou mudar esse comportamento, gerar valor, a gente está falando realmente de pessoas e comportamentos. A gente precisa entender como elas funcionam. E como elas funcionam é quem monta tudo isso é o próprio cérebro. Então, entender o cérebro e estudar neurociência de uma maneira profunda, qual é a área, quais são esses caminhos, o que faz uma pessoa reagir de tal forma, como o medo emerge, como sistemas de recompensa são considerados tanto em jogos como em cultura organizacional, ajudam a gente a ter mais elementos para ser mais assertivo numa proposta, numa ação. E aí a neurociência ela consegue trazer uma perspectiva profunda sobre o que você está fazendo. Então... Mas deixa eu ver se eu entendi, né? Se você fala que você vê a neurociência do ponto de vista comportamental, então é mais do que se chama psicologia cognitiva, que eu tô medindo a sua reação. E a neurociência se entende que você realmente entende como o cérebro está funcionando ou não?
A psicologia cognitiva faz parte da neurociência. A gente estuda psicologia, a gente estuda anatomia biológica, um monte de coisa. Inclusive química e física, porque o cérebro Sim. é bem isso. Mas elas vão se complementando. Então, que conhecimentos a psicologia me ajuda a entender comportamento, a me entender a psique do ser humano, a me entender estilos de pensamento. Então a gente também começa a entender que o cérebro não é só dividido em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo, que é um corte mais vertical. Físico, né? Isso, a gente corta ele horizontal. Existem 3 cérebros dentro do seu, que é um cérebro lá na base, mais reptiliano, que faz com que você... Onde está a memória, se eu não me engano? Não. Ele é mais profundo ainda, Mais profundo. que é o ataque e o fuga, que são as suas respostas mais instintivas. Se começar ou a gente sentir cheiro de fogo aqui, a gente vai ou se paralisar, ou a gente vai sair correndo, porque às vezes a gente não precisa nem pensar. São respostas instintivas. É o que o Daniel Kahneman falava de sistema 1, né? Isso. Mas é né, a nossa parte mais primitiva, né? Isso. E é primitivo mesmo, vem dos primatas. Em cima disso vem um cérebro mamífero, que aí entra as emoções, que é onde é que aconteceu o filme Divertidamente. É neste cérebro, nesse segundo cérebro, que começa a gente a entender que, a partir desse primitivo, a gente começa a compreender o mundo a partir de emoções. E essas emoções criam sentimentos, começam a criar memórias. E aí, em cima desse segundo cérebro, tem o terceiro cérebro, que é o cognitivo. Que é a parte mais analítica, que é mais criativa, que é... Ou não? Criatividade rola nos 3, hein? Nos 3, é? Nos 3. Na minha pesquisa, a gente... Porque não tem uma área, falar, essa é a área criativa. Então, o lado direito não é o lado criativo. A criatividade está no cérebro como um todo. E é muito engraçado falar do lado direito e do lado esquerdo, porque falar, a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar com o lado direito do cérebro. Isso subentende que você tem que desligar 50% do seu cérebro para você pensar. Você fala, não, isso é um dos maiores mitos que existem. Se a gente começa a entender que, por exemplo, a criatividade está nas interconexões, a criatividade funciona no cérebro total. E eu preciso tanto da parte divergente como da parte analítica para criar algo. Se eu criar algo por criar algo, às vezes eu tendo mais uma invenção do que uma solução para algum problema. E entender esses 3 níveis me ajuda a entender os comportamentos, porque a gente não é só cognitivo, a gente não é só aprendizado. Os nossos comportamentos vêm muito do sentimento, né? Isso. E das respostas ao mundo. Você quer fazer alguém comprar, provavelmente você tem que ativar algum sentimento, né? A pessoa vai usar Facebook por solidão, a pessoa vai usar, né? Muito. Não, e aí a gente entra não só na psicologia cognitiva, mas entra às vezes numa psicologia, às vezes até psicanalítica, de entender, por exemplo, arquétipos de motivação. O que faz com que as pessoas ajam do jeito que elas agem? E aí, essa pessoa ela tem uma tendência, ou ela deseja ter uma marca no mundo, ela quer se provar para si mesma e para o mundo. Então, que tipos de comportamentos eu consigo lidar com isso e quais são os meus produtos, quais são os meus serviços que ajudam ela a resolver esse problema? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se um ser humano já é tão complexo por si só, agora vamos imaginar uma empresa. E essa empresa tem uma cultura. E você entende que aquela cultura ela serviu para trazer a empresa até aquele ponto, mas não vai fazer a empresa existir pelos próximos 10 anos se ela não se modificar. E a gente já sabe que existe, por mais que eu não entenda o porquê até o fundo, mas existe uma fobia de mudança dentro da empresa, que é a fobia, a gente quer tentar proteger o que a gente tem. Poxa, se tentar mudar, vai botar alguém em cima de mim, vou tentar mudar na função, aí eu vou para uma função que eu não sei fazer, e talvez eu vou ser demitido porque eu não vou... A pessoa começa a vir numa série de viagens, né? Então, peraí, vamos tentar defender nossa posição o máximo possível e não vamos mudar. A pessoa não consegue ver, de novo, a gente volta para o nosso primeiro bloco de Design Thinking, ele não consegue ver o contexto todo, ele está vendo da posição dele, e uma mudança realmente dá medo. Porém, ela é necessária. Então,
considerando os teus estudos, o teu conhecimento de fobia, criatividade, e sabendo que para tornar uma empresa mais inovadora, né, para ela poder existir não por mais alguns meses ou anos, mas se perpetuar até, ela precisa desenvolver um DNA de inovação, de criatividade, Sim. de mudança. A pergunta é como? O primeiro paradigma da cultura a ser quebrado é que uma cultura organizacional é fixa. Se a gente pensa que uma empresa é um simulacro ou um microcosmos da sociedade, ele deve replicar exatamente como funciona. E que replica exatamente como o nosso cérebro funciona. A internet, hoje, é uma representação em bytes do que acontece no seu cérebro. É mais ou menos isso. Então, se uma empresa ela é um simulacro, ela é um microcosmos, a gente começa a entender como é que uma cultura funciona na sociedade para entender como uma cultura funciona dentro de uma empresa. Uma cultura não é alguém que veio e fala, olha, gente, a partir de agora, esta é a cultura que a gente vai seguir. Ela emerge da... Ela acontece. As experiências são um acúmulo das experiências coletivas do que veio acontecendo, né? E aí ela muda, porque vem uma nova geração, aquilo lá vai se remoldando. Sim. E o principal paradigma de uma empresa, de uma cultura organizacional é que ela é fixa. E aí a gente começa a entender que uma cultura ela é flexível, ela molda com essas novas experiências, só que ela segue valores. Ela segue valores universais, que fazem com que aquelas pessoas compartilhem uma história. Elas compartilhem, a gente pode chegar até num mito. Eu me junto com você porque a gente compartilha algo em comum. Este algo em comum é o que a gente chama de cultura. Se uma empresa não deixa isto claro, ou começa a usar valores abertos, porque a gente tem que ser inovador, ou a gente tem que ser aberto, a gente tem... Nossa, aquelas palavras que a gente lê em todas as missões e que elas são vagas. Sim. As pessoas não se identificam com aquilo. Se você observa o Uber, Airbnb, ou essas grandes empresas que não... É muito engraçado que elas não estão na bolsa, mas que elas estão fazendo muito sucesso, os valores delas não são essas palavras, às vezes são umas frases que representam um grande conceito. E eu me conecto a este conceito, eu me conecto a este valor. Você tá e eu compartilho. Como o Waze fala, outsmarting traffic together, isso. né? Tipo, a gente tá... Isso. Eu não sei como se traduz isso, né? Mas juntos a gente faz um trânsito mais inteligente, isso. Né? E aí o que é isso? Faz com que eu me conecte com um propósito, que é algo completamente abstrato. Correto. Só que todo mundo se conecta aí e fala, eu quero atender isso, eu quero fazer um trânsito melhor para todos. Isso faz com que todo mundo colabore, né? Colabore e que tenha um propósito muito maior para levantar de manhã. Mas o que você está dizendo? Tentar achar isso como forma de adaptar uma cultura? Vamos tentar achar um novo propósito comum, que vocês consigam se conectar a ele, para que, vamos assim, para que vocês não sabotem a mudança, para que vocês fazem parte dela e que vocês ajudem a fazer isso. Eu vejo 3 coisas, para ser bem estratégico. O primeiro, encontrar esse propósito em comum, ou propósitos em comum, construir uma metodologia e construir algo que realmente faça com que eu me dedique o meu tempo para aquilo. Segundo, entender que nada é fixo e que tudo é flexível e que tudo vai mudar e que essa mudança vai vir. Mesmo eu mudando há 6 meses atrás, hoje já mudou. E que tudo bem mudar. E que vai mudar. Então, o segundo passo é isso. O terceiro é a conversa. É fazer com que o diálogo aconteça interdependente dentro da empresa. Se eu tenho um propósito em comum, se eu tenho um mindset flexível, o terceiro a mudança. A gente está tendo um problema, a gente está sentindo que isso não está funcionando. Vamos conversar? Conversemos, resolvemos aquilo, a cultura se fortalece e aí a gente parte para frente. E aí as mudanças não vão dar mais medo,
elas vão se tornar corriqueiras, elas vão se tornar material de crescimento pessoal. Muito bem. Eu fico imaginando como uma cultura se estabelece, né? Então, é uma experiência coletiva. Então, vamos dizer que eu sou o chefe, você é o funcionário, você tinha que fazer uma entrega, você atrasou aquela entrega em 1 hora, porque você ficou um pouquinho mais de tempo no almoço, mas na verdade deu um problema no carro, e você vem e eu começo a berrar e te humilho, e você fica muito mexido com aquilo, e as pessoas viram, e aquilo começa a criar uma cultura. Poxa, não pode atrasar, o velho fica bravo naquilo. Então, são as experiências. Então, se você vê bem, se você quer mudar a cultura, você tem que subir na hierarquia para quem foi um dos seus maiores influenciadores, que é o dono. Né? É o dono, é o presidente executivo, é até às vezes o conselho da empresa. Qual a tua experiência? O que a tua experiência diz em pegar essa figura que a cultura dele, a forma dele de gerir foi desenvolvida aí em 15, 20 anos. Ele já não é mais uma criança, né? Então não é uma pessoa fácil de tentar moldar ele, mas você precisa mudar o comportamento dessa peça do jogo para o jogo inteiro começar a funcionar de uma outra forma. Não, muito engraçado, você parece que descreveu alguns alunos da minha pós-graduação. E assim, a gente tem que entender que as pessoas se comportam a partir do repertório delas. Então ela aprendeu isso em algum momento da vida dela. E que, da mesma forma que uma cultura é flexível, nós somos flexíveis. Então a gente pode reprogramar o seu cérebro. E a minha experiência é mostrar que novas perspectivas são válidas e que tudo bem ser e estar na incerteza. Tem uma frase do Kant que eu uso em aula e que é quase um mantra para esses grandes executivos, que é a inteligência de um indivíduo é medida pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Essa é uma frase do Kant. Como que é de novo? Repete isso. A inteligência de um indivíduo é medida pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Isso é fantástico. Fantástico, é fantástico. E aí, quando... Mas eu não tenho certeza se é inteligência, como eu diria, maturidade. Né? Nossa, a gente vai discutir Kant, mas quando ele fala em inteligência, a gente sabe que existem vários tipos de inteligência, só que o que ele quis dizer é esse conjunto de comportamento. Então, eu consigo entender, eu consigo medir e falar o quão uma pessoa é inteligente, ou melhor, o quão uma pessoa é sábia, a partir do número de incertezas que ela é capaz de lidar, ela é capaz de absorver e trabalhar com aquilo. E quando um grande gestor assiste às aulas, ou a gente faz workshops com eles, a gente começa a quebrar esses comportamentos cristalizados lá de trás que não fazem mais sentido. E aí a gente consegue, aos poucos, mostrar que existe uma palavra que é o feedback, e que ela é completamente poderosa, e que não é só o feedback que você fala, existe o feedback inconsciente e invisível, que é exatamente isso que você demonstrou. Você, na cena, você está dando uma bronca em mim porque eu atrasei. Só que inconscientemente, ao redor de nós, tem outros colaboradores que estão vendo aquilo e falando, uau, não podemos atrasar. Isso é muito mais poderoso do que a nossa conversa, a nossa briga. E aí a gente volta para a fobia criativa, a gente volta para a educação. Ao longo da nossa educação, das nossas experiências, a gente negligencia o como a gente fala. Às vezes a gente se preocupa com o que é o conteúdo que a gente está falando, mas não com o como. E aí a gente dá uma bronca, às vezes a gente eleva o tom, ou a gente usa palavras, às vezes erradas, porque a gente não tem esse repertório. E a pessoa começa a compreender que ela não é capaz, que ela não pode, que ela está errada. Isso em qualquer grau da sua vida. Então você falar, por exemplo, com uma criança que ela não pode perguntar porque agora não é a hora dela perguntar, inconscientemente ela vai aprender que perguntar não é legal. E aí lá na escola ela não pergunta. Ela passa 17 anos sem perguntar nada para o professor.
Aí, quando ela entra no mercado de trabalho, quando ela precisa perguntar para o gestor dela como ela lida, ela não vai perguntar, porque ela sabe, eu não posso perguntar, porque se eu perguntar, eu vou ser errado. E aí isso, a longo prazo, começa a criar essas cristalizações. Quando eu me torno gestor, eu não gosto que ninguém pergunte, porque eu também não pergunto. Então, todo mundo tem que ser sabido, todo mundo tem que ser autossuficiente. E aí as coisas começam a virar uma bola de neve cada vez maior. Fantástico. Finalizamos aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouco. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao nosso quarto e último bloco do programa Plano de Negócios. Estamos hoje entrevistando o Thiago Gringon, especialista em criatividade. Ele estuda o tema de fobia criativa. É professor de pós-graduação da SPM, fundador da Creacatali, um jogo para desenvolver sua criatividade com design, neurociência e entretenimento. Thiago, a gente conversou, a gente veio assim através do primeiro bloco, falando o que é design thinking, e depois a gente entrou um pouquinho do tema de fobia de criatividade no segundo bloco, depois falamos de cultura. E agora eu quero falar um pouquinho da parte prática de implementar essa parte de criatividade e de inovação dentro das empresas, no dia a dia. Você tem dicas e exemplos de cases, de coisas que você trabalhou com empresários? Nossa, tem um recente. A gente fez um workshop com a galera da Acesso Digital, e para criar, ou melhor, para garimpar insights da construção da nova cultura deles. O workshop foi para descobrir planetas imaginários. E foram com 100 pessoas, tipo, foi todo mundo, foi a galera inteira. A gente construiu um planeta, construiu uma biodiversidade, a gente construiu... Vocês estavam jogando aquele SimCity? Quase, só que bem real. Bem porque eles real. tiveram que construir, de fato, um planeta numa maquete. E aí a gente estava refletindo sobre o quão importante é você se distanciar do seu problema para você criar algo que lhe permita ser mais lúdico, e a partir dessa análise você traz para cá. Então, primeira lição é, se você quer construir uma cultura pró-criatividade, se distancia dela. Vai tentar entender ou fazer alguns exercícios que lhe proponha sair do seu convívio do dia a dia e brinque. A palavra bem é essa. Que faça com que você se divirta, e aí essas respostas vão te dizer que elementos são importantes para a sua cultura. Lá nesse workshop, o grande conceito que permeou as descobertas planetárias foi a interdependência. Só que em 13 planetas que foram descobertos, a gente encontrou 13 interpretações de interdependência, e a gente começou a entender que tinham nuances de cultura. Falar, ele tem que ser aberto, mas não é um só aberto. Ele tem que propor o que um dos grupos descobriu, que no planeta deles existia uma plenária com todos os habitantes do planeta, e que todos esses habitantes decidiam o quão importante e como seriam combinados os elementos de recursos que esse planeta tinha. Se você pensa e fala, isso é muito louco, mas você traz isso para uma empresa e fala, todo mundo está querendo ter voz aqui dentro. E aí como a gente está decidindo, às vezes não está abraçando todo mundo.
Mas eu quero ir um passo para você para trás. Eu quero o passo que você... de como a empresa procurou você. Tá. E a reação deles quando você fala para eles que vai sentar todo mundo para desenvolver um planeta imaginário. Porque eu não duvido que alguém pensou que você bebeu, que você não está se sentindo bem, que você errou na reunião e você pensou que estava produzindo um filme de ficção científica. Porque, eu imagino um empresário escutar isso, o cara fica em choque. Não tem como. Quem me chamou foi uma ex-aluna minha, então ela tinha participado. Então ela já, ela já conhecia. Já conhecia. Já foi amaciada, né? Um pouco. Mas a gente justifica exatamente desse distanciamento. Só que o que a gente faz durante o workshop a gente não explica. Uma coisa que a gente aprende no sistema tradicional de ensino é que a gente tem que saber tudo a todo momento e que a gente precisa não de regras, mas a gente precisa saber qual que é o objetivo. Quando você está num jogo, quando você está numa aventura para descobrir um planeta, você quer saber a sua missão de agora. Então a gente repartiu isso, quebrou, e aí a gente ia explicando aos poucos, mas a gente não explicou o sentido da construção do planeta, a gente explicou isso no final. E aí a gente faz esse caminho, a gente cria uma abstração grande, o pessoal está lá se envolvendo nesse jogo, nesse imaginário. Depois, quando a gente eleva todo mundo lá em cima, a gente fala, então, mas na verdade vocês estavam construindo a realidade que vocês querem viver. Aí a gente traz isso para o concreto. Eles, como assim? E você não saber qual é o resultado ou aquilo que está sendo avaliado, vamos dizer assim, daquela dinâmica, te deixa mais livre. Eu sei, a equipe que estava organizando sabia o que estava sendo avaliado, o que a gente queria buscar, só que quem estava participando não. E aí isso permitiu com que eles ficassem mais abertos e explorassem. Mas eu fico imaginando como funcionário, alguém me chama, fala, poxa, eu sou responsável pelo estoque, aí você me chama para um negócio, você me explica que eu tenho que fazer um planeta... Mas aí a gente tem que explicar no final, se a gente não fecha, o sentido da exploração não existe. Mas você bota numa sala com outra, primeiro eu teria muita vergonha. Fobia criativa. Né, me bota aqui num estúdio só eu e você, a gente pode falar de um montão de coisa. Agora bota mais 98 pessoas, as coisas mudam, né? Já estaria morrendo de vergonha. E eu teria, com certeza, eu estaria achando... Por que eu vou dar atenção para esse cara? Eu mexo com estoque, que o cara tá falando de planeta. Tipo, eu teria, assim, também um pouquinho de rejeição natural. Fala, cara... Cético, sim. Cético e fala, cara, eu tenho que fazer a contabilidade do meu estoque até semana que vem, porque senão eu vou levar bronca. O que a gente faz é mágica, tô brincando. Quando a gente propõe isso, a gente cria, e aí entra a terceira especialidade da minha pesquisa, que é o entretenimento. Quando você está num jogo, independente de qual é o jogo, se você está num RPG ou se você está no GTA na sua casa, você está numa realidade paralela. GTA é o grande... Nossa, eu esqueci a tradução dele. Mas é um jogo onde você é um criminoso e que tudo pode acontecer. Sim. Eu já tô lembrando de qual jogo você está falando. Sim. Um dos mais vendidos, mais conhecidos. Isso. Não recomendado para crianças menores de 18 anos, mas todos jogam. Não, super recomendado, desde que você converse com ela sobre o porquê ela está jogando. Ok. Então, independente desse jogo e do porquê deles, eles criam realidades paralelas. Eles criam realidades que você pode ser o que você quiser. E aí a gente seta isso logo no começo. Quando a gente faz um workshop, a gente não está fazendo um workshop normal, não é nem normal a palavra, mas um workshop tradicional de negócio. A gente não está lá como palestrantes, a gente não está lá como especialistas numa área. A gente está lá para jogar. E aí a gente convida as pessoas para entrarem nessa realidade. A gente cria essa realidade, a gente cria o que chama tecnicamente de um círculo mágico. Então, aqui, neste momento,
somos exploradores interplanetários. A partir de agora, são essas regras que valem. Esqueçam o que está acontecendo lá. E automaticamente o seu cérebro muda. Você está num jogo, você está em um outro lugar. E aí você começa a esquecer os seus relatórios, e aí aquilo vai te libertando. E as nossas dinâmicas fazem com que você realmente vá acreditando cada vez mais nesse círculo mágico, que propõe com que você crie algo. E aí no final, quando todo mundo já está, às vezes até exaustado, porque criar cansa, ser criativo demanda energia, a gente traz de volta para a Terra, a gente traz de volta para o concreto e explica o porquê das coisas. E aí isso ajuda com que elas compreendam os próprios processos criativos delas. E fala, eu fui para lá e agora ele está falando que aquilo significa essa outra coisa que eu posso usar amanhã. E aí fala, uau, eu posso ser mais criativo, eu posso me libertar mais, eu posso me permitir mais. E aí esse fechamento é o grande segredo. Na verdade são dois. O construir esse círculo mágico, construir esse entretenimento, essa realidade alternativa, e no final fechar ela com os conceitos do corporativo. Porque senão não faz sentido, senão vira só um jogo, vira só um entretenimento pelo entretenimento. E quando a gente começa a entender a própria utilização do storytelling, a própria utilização do gamification, do design e da neurociência, eu preciso trazer para cá, eu preciso trazer para o concreto, quando a gente fala principalmente com adultos, porque a gente precisa entender o porquê das coisas. Na verdade, crianças também, mas a gente precisa relacionar com conhecimentos que a gente tem da nossa ação, porque a gente vai ter mais possibilidades e oportunidades para aplicar isso amanhã. Então, se eu deixo solto, não faz sentido. Então, é o círculo mágico com essa tradução, vamos dizer, corporativa. Muito interessante. Nós estamos finalizando aqui nosso quarto e último bloco do programa Plano de Negócios. Eu consegui fazer 10 das 100 perguntas que eu tinha aqui anotado. Então parece que a gente vai ter que fazer uma série, não vai ser um programa, né, Thiago? Vai ser demais isso. E com certeza eu quero uma vez ser convidado para ver como se desenvolve um planeta, um novo planeta. Eu estou curioso de ver uma dinâmica dessa, exatamente pelas dificuldades que eu consigo ver o indivíduo passando quando ele está em grupo numa situação dessa. Uhum. E bem, para vocês aí, ouvintes que têm perguntas para o Thiago, eu tenho certeza que tem muitas, né? Então enviem seu e-mail para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para conversar com vocês. Thiago, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade, a conversa, e ficou claro que de 100, só 10 a gente conseguiu abordar. E será um prazer responder as perguntas dos ouvintes e voltar mais e mais vezes. Muito bem, até semana que vem, pessoal.